Vai começar. Joia, obrigado. Boa tarde, pessoal. Vamos para mais uma palestra da disciplina de seminários do programa de pós-graduação em Desenvolvimento, Planejamento e Território. Hoje nós temos aqui a presença do professor Armando Fornazier. Ele é professor adjunto da Faculdade de Agronomia da Universidade de Brasília. Ele é membro do Observatório de Políticas Públicas para a Agricultura do Programa de Pós-Graduação de Ciências Sociais e Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Ele fez o pós-doutorado dele, né, também no Programa de Pós-Graduação de Ciências Sociais e Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade da Federal Rural do Rio. Ele é doutor em Desenvolvimento Econômico pelo Instituto de Economia da Unicamp, com estágio sanduíche em Wageningen, na Holanda. Ele é mestre em agronegócio pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e graduado em agronomia na Universidade Estadual do Norte Fluminense. Né? Temos o prazer aí de recebê-lo, né? E agradeço muito a sua presença, Armando. Tenho certeza que teremos aí uma tarde, né, muito agradável, com uma discussão, né, de alto nível. Olá, boa tarde a todos, todas. Obrigado, professora Simone, obrigado a todos do programa de pós-graduação. É uma satisfação, né, nessa de pandemia, muitas vezes estamos em diversos locais, né, compartilhando um pouco nossos temas de pesquisa, dialogando, aprendendo muito, né? E o tema de hoje, nós vamos focar um pouquinho na discussão de cadeias curtas, os sistemas agroindustriais locais, né? E trazendo principalmente as possibilidades, né? Um pouco da discussão teórica, do marco teórico dessa linha de pesquisa. Eu até, em grande parte da apresentação, eu adotei como referência até alguns artigos, um artigo, por exemplo, da tese, lá que foi na Unicamp, sobre inserção em mercados institucionais, em locais de baixa dinâmica econômica, estudo do PNAE, né, do Programa Nacional da Alimentação Escolar, com foco nas compras da agricultura familiar, e até um pouco da discussão teórica lá do período de Varg, na Holanda, e um pouco dos aspectos mais atuais, né, até de uma aluna que eu orientei recentemente no programa de pós-graduação no mestrado em agronegócios, aqui da Universidade de Brasília, estudando um pouco as cadeias curtas com enfoque de virada da qualidade, especificamente estudando as compras da agricultura familiar para alimentação escolar aqui no governo do Distrito Federal. E, no finalzinho, eu procurei colocar mais algumas perguntas e alguns pontos das possibilidades, né, do que tivemos de possibilidades, e eu acho que talvez para o debate podemos focar mais quais os desafios dadas essas mudanças, né, que ocorreram, né, que vem ocorrendo nesse último período, né. Mudanças, algumas muito positivas, por exemplo, às vezes de buscar novos mercados, né, novas formas, delivery, uma série de coisas, mas algumas, né, problemáticas ainda, né, da dificuldade, né, que nem todos conseguem se inserir, né, nesse contexto, né, tanto das cadeias curtas quanto nos mercados tradicionais. Então, por isso, grande parte dos slides, assim, está até nos artigos que são referenciados no slide, e trazer mais esses aspectos para vocês e principalmente para fomentar a discussão. Vou compartilhar aqui os slides. Então, esse enfoque, né, de hoje, as possibilidades na agricultura familiar e discutir, né, um pouco desses aspectos, né,
tanto no histórico da origem, nas perspectivas das cadeias curtas, quanto, né, no contexto atual, o que temos, né, de possibilidades e desafios. Acho que um ponto, né, que nós vemos muitas vezes, né, essa discussão das cadeias curtas, é um pouco essa foto representa, né, uma foto retirada de um site mais do exterior, mas por que as pessoas valorizam, né, as cadeias curtas? Ou os sistemas agroalimentares locais, ou os circuitos curtos de comercialização, ou local food. São termos, né, muito similares, por isso que às vezes é um termo, às vezes está outro, mas são traduções, né, sinônimos, né, que aparecem. Muitas pessoas valorizam por esse aspecto fresco, local, valorização dos produtores locais. E vamos ver, né, que outros aspectos que têm surgido na discussão na academia, na origem do termo, sobre o porquê da valorização, né, das cadeias curtas e onde se inicia esse processo. E, principalmente, acho que nós estamos dialogando no programa de pós-graduação que dialoga com o território, como que podemos pensar, né, de repente até nos próprios estudos de caso, nos estudos de vocês, né, nos nossos estudos, né, como professores, mas como pesquisadores, desse metodologia, que foco de análise, né, vai ser mais pelo social, mais pelo econômico, mais pelo ambiental, vamos juntar, né, essas variáveis, como fazer, então focar um pouco nesses aspectos. Essa discussão das cadeias agroalimentares curtas, as short food supply chains, tem sido muito discutida no contexto, por exemplo, da PAC, da Política Agrícola Comum da União Europeia. Aqui eu até tirei um print, né, de uma tela lá da área, né, de Agricultura e Desenvolvimento Rural, que trata, então, né, principalmente do diálogo entre cadeias curtas e a produção orgânica, esses mercados, né, diferenciados. Que aspectos, né, por que surge, né, essa valorização? Vamos ver mais adiante. Há alguns autores, né, que têm uma crítica ao sistema tradicional de distribuição de alimentos, o papel das grandes corporações. Se você for ver hoje no Brasil, por exemplo, a distribuição de alimentos em supermercados, os 4 maiores players são empresas, né, multinacionais, que às vezes os pequenos produtores têm grande dificuldade de fazer um contrato, né, inserir-se, né, nessas cadeias mais tradicionais, nessas cadeias mais longas. Outras preocupações, né, então pode ser essa preocupação mais pelo lado da concentração, do capital, das grandes corporações. Tem surgido muito uma discussão na origem lá da União Europeia, a desconfiança, né, dos sistemas tradicionais de distribuição, né, de alimentos. Alguns episódios, né, mais à frente até referencio alguns trabalhos, por exemplo, o mal da vaca louca, ou seja, gera, né, um grande problema para muitas pessoas em determinado período, né. Problema, se você for pensar no Brasil, né, quantas vezes que surgem operações tipo leite compensado, problemas de adulteração, fraudes de alimentos, né. E aí tem certos consumidores que passam a querer, né, conhecer mais a origem dos alimentos, estar mais próximo, né, desses alimentos. Outros aspectos aqui, né, custos de transporte, muitas vezes comprar local, você tem um menor custo, né, desse transporte, nem sempre, vamos discutir também colocar uma referência aqui, tem alguns trabalhos que falam, olha, às vezes é mais efetivo você ir comprar naquele mercado, né, tradicional, com aquela logística, do que ter que ficar procurando, né, vários produtores, né, para fazer, né, sua de consumo. E depois, esse é um tema que tem sendo muito utilizado, né, da questão da emissão de CO2, que dialoga um pouco com
transporte, né, com outros aspectos. Aí, cálculos, por exemplo, o passeio, né, ou as milhas percorridas pelos alimentos, o quanto que isso, né, está jogando no meio ambiente compostos, né, químicos, poluentes. Então, será que há necessidade de todo esse passeio, né, de alimentos? Aí tem trabalhos do exterior, né, que enfocam, né, nisso, e no Brasil também, precisando ter umas referências, né, que tratam um pouco desse passeio, né, dos alimentos. Tem outras questões, né, vamos ver mais à frente, dentro do contexto europeu, principalmente, dinamização das regiões rurais, principalmente aquelas regiões, às vezes, que estavam excluídas dos sistemas tradicionais de abastecimento alimentar, dos mercados tradicionais, pensar o que elas podem oferecer para a população, para os povos, né, para as pessoas. Então, são vários objetivos, né, que ela entra nos sistemas agroalimentares locais, as cadeias curtas, entra na agenda da política, né, pública, principalmente aí da União Europeia, e com isso, né, surgem trabalhos, análises, né, desses circuitos curtos de comercialização, surgem muitas discussões na academia, e nós, né, no Brasil, nos últimos anos, procuramos entrar bastante nesse debate, né, inclusive pensando em política pública, por exemplo, né, mercados institucionais, valorizar, né, as compras, dar preferência aos produtos da agricultura familiar, né, aos produtos locais. E aí, é uma discussão, né, para muitos, essa discussão acaba sendo, por um aspecto mais econômico, muitas vezes achamos, né, aí que essa visão que a liberdade do Adam Smith, que a liberdade do comércio permitiria aprofundar a divisão do trabalho e a especialização com vistas a ganhos de produtividade e custos cada vez menores em determinadas produções, ou seja, a visão que prevalece para muitos existem regiões que têm vantagens comparativas, que são mais propensas a produzir determinados produtos, então eu não tenho que produzir tudo localmente. Eu vou me especializar, né, em certas regiões produtoras e com mais cultivos específicos, né? No cenário, né, que muitos acreditam, né, nessa visão, e que é o contrário, né, da lógica dos circuitos, né, curtos. Né? Questão do contexto atual, né, grandes companhias mundiais de alimentos, eu disse aqui já em supermercados no Brasil, vocês podem verificar, né, esses dados, né, de mercados no Brasil, e tanto na distribuição, né, nos mercados, assim como, né, nas trades de comércio, né, você vai ver as exportações de soja, por exemplo, do Brasil, né, para a China, você vai ver tradicionalmente ADM, Bunge, Cargill, Dreyfus, né, Cofico, mercado de grandes corporações. Os mercados tradicionais também, né, passaram a utilizar bastante inovações em logística, transformação, informática, gerenciamento de cadeias de suprimentos, né, que permitiu transformar, né, as matérias-primas de acordo com as necessidades dos consumidores. Então, todo esse cenário meio que levou, né, a acharmos que o modelo tradicional de abastecimento, né, alimentar, o modelo de grandes corporações, da especialização, estava atendendo, né, a todos, estava tendo sucesso. Mas aí surge um pouco, né, algumas controvérsias e algumas novas experiências. O enfoque que eu vou dar aqui, nessa parte inicial, foi retirado mais desse artigo, um artigo publicado nessa revista Segurança Alimentar e Nutricional, onde que tentamos relatar um pouco das experiências, né, e objetivos da produção local de alimentos, trazendo, assim, conceitos que fazem parte desse discurso. Vocês vão ver que algumas pessoas analisam por uma lógica de food chat, outros pelas milhas percorridas, né, desses alimentos, outros pelos
enlaces sociais, pelos enraizamentos das relações sociais. Então, vamos discutir um pouco, né, por que as cadeias curtas, né, são valorizadas, em que aspectos? No econômico, no social, no ambiental, né, no desenvolvimento das regiões rurais como um todo. Então, há uma diversidade, né, de conceitos que fazem parte da literatura, de local food, ou sistemas agroalimentares localizados, produção local de alimentos ou de sistemas agroalimentares locais, e pode ser visto, né, pelo lado econômico, da diminuição de custos, como vimos lá no início, né, muitas vezes se acha, olha, comprando no produtor local, você está diminuindo, né, os custos de logística, transporte, como um todo. Muitas vezes é valorizado esse aspecto, né, das cadeias curtas, dos sistemas agroalimentares locais, pelo lado ambiental, gastar menos energia em transporte, queimar menos petróleo para transportar, por exemplo, esses produtos. Ou pela sociologia, como aprofundamento das relações entre produtores e consumidores. E aqui eu vou trazer um pouco de cada desses aspectos, mas, por exemplo, só pela sociologia temos uma diversidade de trabalhos no Brasil que abordam, por exemplo, reciprocidade em mercados, como feiras. Um exemplo de um autor, né, que trabalhou bastante aqui no Brasil, né, o francês Éric Saborin, entre outros, né, que avaliam que, olha, as relações não são só econômicas. Muitas vezes você aceita pagar um produto mais caro porque você se sente que está ajudando aquele produtor, ajudando a família dele. Outras vezes, a relação não é uma relação simplesmente, né, de confiar nas instituições como nas normas de qualidade dos alimentos. Às vezes, aquele alimento não está dentro do sistema de inspeção, mas você confia, né, e compra, né, daquele produtor. Porque às vezes você visita, né, a casa, né, desse produtor, né, desse agricultor, né. Então, são novas relações de mercados que fogem um pouco, né, da lógica que muitos de nós temos da economia, né, tradicional. Aqui, alguns conceitos que têm sido abordados, né, em sistemas agroalimentares locais, em cadeias curtas. Um deles é os chamados food sheds, e aí acho interessante que é num programa de pós-graduação, né, que dialoga com o território. Acho que eu vi alguns trabalhos de food shed nos Estados Unidos, outros países, mas o Brasil não vi tanto nessa discussão, ou se apoiando tanto, né, nessa metodologia, né. Então, o food shed, o termo deriva um pouco do conceito de watershed, ou bacia hidrográfica. Então, onde que se substitui, né, água por alimento, e conecta também o cultural, o food, com o natural, né, o shed. Então, um pouco da lógica, em alguns estudos, tem tratado com esse aspecto. Determinada região, quanto ela necessita, né, de produção, quanto ela necessita, né, de consumo. Você faz esse balanço, né, entre a oferta e demanda, um pouco na lógica de uma bacia, né, hidrográfica, né, verificar quanto que necessita, né, de água, qual o consumo, né, com a produção, a oferta, né, desse bem, né. Então, um pouco, né, algumas áreas de terra que podem alimentar, né, uma população, se busca nesses estudos. A Fenstra, um dos autores aqui, tem tratado pioneiros nesse termo, nesses estudos. Coloca, então, que o local food shed não descreve somente a área geográfica e os alimentos que podem crescer, né, seu cultivo, mas também elementos culturais e sociais da comunidade. Então, esses estudos, né, esses enfoques das cadeias curtas que com base no food shed, não é simplesmente uma lógica lá, um pouco mais de economia de entradas e saídas. Também é importante que você coloque, né, esses elementos, né, como as pessoas que estão lá, as relações sociais, as organizações, né. E aí eu já faço um parênteses para uma questão atual. Tem sido muito discutido, né, hoje, essa questão
territorial do abastecimento alimentar, que organizações, né, estão sendo criadas, ou que organizações têm surgido, né, para melhorar o abastecimento alimentar, né, nesse contexto de pandemia. Então, talvez pode ser uma oportunidade, né, de futuramente até tentarmos resgatar, né, trazer um pouco desse referencial de fora, para avaliarmos, com base em nossas especificidades, como que está o abastecimento alimentar, né, em determinado local. Por exemplo, um município, um território, né, um estado. Mas toda essa abordagem, né, tem um aspecto bem interessante. É interessante se fazer esse balanço, né? Mas tem alguns aspectos que algumas regiões, por exemplo, se pega uma região que carece de abastecimento de água, problemas climáticos, seca, não consegue, né, às vezes, suprir, né, a necessidade, né, de alimentos. E aí, como que outra região, né, outro food shed vai ter que abastecer, né, a essa região? Então, são pontos que, às vezes, a teoria, o modelo, né, quando é proposto, às vezes não coloca, né, certas problemáticas, né, que surgem na hora que vamos, né, para o campo, na hora que vamos adotar, né, os nossos estudos. Aí, só exemplificando, né, uma parte até do USDA, né, dos Estados Unidos, incentivo, né, essa parte de food sheds, para que os agricultores criem negócios locais, né, com o objetivo de fortalecer, né, os sistemas de alimentos locais e regionais. E também incentivo, né, esses Central Food Hubs na produção, né, local. E aí, o enfoque, né, não é só econômico, o enfoque também é social, determinadas regiões, agricultores que não foram inseridos, né, no sistema tradicional, pode ser uma oportunidade, e principalmente uma oportunidade, né, de oferecer diferentes tipos, né, de alimentos, diferentes formas, né, de acessar os mercados, produtos, né, diferenciados, produtos locais, né. E aí, até talvez para o debate, né, mais à frente, podemos pensar, e no Brasil? Onde que vocês pensariam, né, nessa lógica, né, de um food shed, de um food hubs aqui, de um centro de alimentos? Essa lógica dos food hubs é interessante que eles colocam assim, vamos fornecer estrutura para determinado local, uma estrutura como se fosse para receber os alimentos, fazer embalagem, adotar estratégias de marketing, ter bancos de alimentos. Seria um pouco, né, um SEASA moderno, já que o SEASA, as centrais de abastecimento, muitas vezes não fazem, né, esse trabalho, por exemplo, de você fazer o minimamente processado, adotar, né, embalagem, uma série de coisas, né? E são pontos a se pensar, né, porque determinadas regiões são produtoras, né, de alimentos. Só que, porém, para que esses alimentos cheguem, né, aos consumidores, há necessidade, né, de uma série de estrutura que, por exemplo, é essa, né, de beneficiamento desses alimentos, né, do minimamente processado. Tem pessoas, né, tem consumidores que nas casas não querem mais comprar uma abóbora, descascar uma abóbora, querem comprar já de uma forma, né, pronta para ser colocada na panela com tempero e fazer, né, a sua receita. Então, são pontos a se pensar, né, e avançar, né, no incentivo, né, aos sistemas agroalimentares locais com essas operações, né. Para algumas pessoas, talvez isso pode ser controvérsia, porque tem gente que vai falar, não, eu prefiro o alimento fresco, o alimento natural. Mas, às vezes, essa forma como minimamente processado é mais uma questão, né, de você facilitar, né, a vida dos consumidores. Tem consumidores que estão interessados, né, nessa comodidade. Então, alguns aspectos a se pensar. Logicamente, vamos ter que estudar custos ambientais, embalagens, né,
facilita por um lado, mas surgem outros problemas, mas é interessante pensar nesses aspectos. Outra abordagem muito comum na discussão de sistemas agroalimentares locais, né, é a questão dos food miles, ou quilometragem percorrida pelos alimentos, ou, no Brasil, alguns trabalhos têm colocado passeio percorrido pelos alimentos. Já vi trabalhos, por exemplo, do Altivo, Cunha, entre outros, que colocam um pouco do passeio, por exemplo, o produto que chega no Ceasa, Belo Horizonte. Quantos quilômetros ele passeou para chegar, né, no Ceasa, Belo Horizonte? Quanto que foi, né, gasto, né, de emissões de CO2? Quanto que foi perdido ou desperdiçado? Por exemplo, você sai com uma carga de abacaxi do Tocantins e chega no Ceasa, Belo Horizonte. Quanto que nesse transporte, nessa logística, não se perdeu, né, pelo período, né, pelas condições de transporte. Então, um trabalho que eu acho bem interessante do Puis e Gutmann, 2005, está referenciado nesse artigo que estou usando como fonte de referência, coloca, né, o discurso dos ativistas alimentares dos Estados Unidos. Cresce, então, a discussão de food sheds, food miles e conexões entre localização dos sistemas alimentares e a promoção da sustentabilidade ambiental e justiça social. Aí surge, né, a preocupação ambiental, da poluição, mas também justiça social, de inserir, às vezes, agricultores locais, inserir principalmente aqueles grupos, né, mais vulneráveis. E aqui eu até faço um parênteses, né, de elogio, por exemplo, para nossas políticas públicas, a própria proposta, né, do Programa Nacional de Alimentação Escolar, quando se coloca, né, na política preferência por produtores, né, produtos locais, grupos, né, organizados, da reforma agrária, entre outros, né, que são, muitas vezes, os que têm mais dificuldade, né, de acessar, né, outros mercados. Então, os food miles, ou as milhas percorridas pelos alimentos, têm crescido nos estudos, aí, com diálogo, né, de gases de efeito estufa, e a lógica, né, é tratar da viagem do alimento da fazenda ao prato, e uma das referências, né, tem surgido através desse trabalho, né, do Tim Lang, lá em 1994, né, a partir daí ele passou a ser mais disseminado, né, os estudos acerca, né, do tema das milhas percorridas, food miles ou passeio dos alimentos. E as compras, né, locais apoiam os produtores locais, né, e é mais sustentável, né, na visão, né, de alguns autores, por exemplo, esse IRIS. Então, os food miles, também essa abordagem, né, das cadeias curtas, dos sistemas agroalimentares locais, contribui para reduzir, né, a pegada ambiental de uma comunidade, onde que um produto, né, alimentar local deve ter preferência, né, de uma pegada de carbono inferior, né, a de um produto importado semelhante. Hoje mesmo, nas grandes cadeias, né, do agronegócio, nós temos visto muito essa discussão, né, da pegada de carbono na agricultura brasileira. Não sei se vocês já ouviram, por exemplo, falar, né, ABC, né, agricultura de baixo carbono. Então, ele passou a ser incorporado, inclusive, na produção, né, convencional, que tem buscado um pouco, né, inserir esse enfoque, né, da sustentabilidade. Porém, o enfoque, né, às vezes achamos que comprar local é mais sustentável. Eu acho interessante até esse trabalho desses autores que colocam, né, analisam os dois sistemas de distribuição e abordam, olha, se você tiver que ficar rodando, indo numa propriedade, indo no outro, indo no local distante para comprar esses vegetais orgânicos numa fazenda, vai ter uma maior emissão de carbono do que os grandes fornecedores. Então, um ponto, né, a pensarmos aqui nas cadeias curtas, né, principalmente às vezes somos empolgados com isso, valorizamos, mas nem sempre, às vezes, é a melhor opção. Então, necessita, né, dos estudos para verificar qual a melhor forma, né, quanto que está sendo emitido, né,
esses aspectos, né, acho que aí a importância, né, da ciência e os programas de pós-graduação no Brasil têm contribuído para muitos estudos, né, tentando verificar, né, a heterogeneidade desses arranjos de distribuição de alimentos e verificar, né, quais que possuem, né, essas variáveis econômicas, ambientais, sociais. E aqui, um aspecto interessante também é pensar que as emissões de carbono não são a única forma de avaliar decisões, né? Há outras questões, como implicações para a biodiversidade, paisagem, emprego local, comércio justo, justiça social internacional. Então, não devemos também focar, né, simplesmente nas milhas percorridas, né, pensarmos em outros aspectos. Uma discussão também que tem surgido, tem sido muito comum, né, na literatura e com aplicações, né, nos estudos no mundo e no Brasil, né, é a questão do embeddedness, ou enraizamento, né, das relações sociais, aí, do clássico, né, ele se espelha muito nos trabalhos, né, do Carl Polanyi, no qual, né, se constata que a economia é enraizada e emaranhada, né, em instituições econômicas e não econômicas. Um pouco que eu disse antes desses trabalhos, né, que temos no Brasil, mesmo vários, por exemplo, sobre reciprocidade, como o do Eric Saborin, entre outros autores, só estou citando um aqui, mas que trata, né, dessas relações que não são puramente, né, econômicas. É a confiança, às vezes, é o querer ajudar, né, o próximo, é sentir, né, tá comprando aquele produto local, né, e está fazendo bem para o meio ambiente, né. Então, são vários tipos de relações, né, que surgem, né, nesses arranjos onde o alimento não é simplesmente uma mercadoria. Porque o que ocorreu muitas vezes é que o alimento passou a ser mais uma lógica, né, de mercadoria. Olha, você tem dinheiro, compra, vocês não querem saber, né, a origem, né, daquele produto. E essas discussões nas cadeias curtas, os sistemas agroalimentares locais, têm enfatizado que, olha, não é bem assim. Há outros, né, tipos de relações, né, nessa conexão entre produção e consumo. Há uma crítica, né, assim, também a respeito do local, do Puig Goodman, em 2005, um trabalho bem interessante, coloca também o localismo uma forma de proteção, né, de determinados lugares, uma vez que é uma forma de resistência, né, à concepção abstrata de global, sendo que em alguns casos, o regionalismo pode andar como uma linha fina entre o esforço de desenvolvimento regional e uma forma de xenofobia, do tipo, esse produto, né, é melhor que da tua região, né, um pouco dentro dessa lógica, né, e excluir, né, certos produtos, né, de outras regiões. Roberto Sonino, Terry Marsden, aqui, em 2006, eles enfatizam, né, esse componente social da ação econômica. Vários estudiosos têm alertado contra as limitações dos estudos, né, que utilizam, né, a noção de embeddedness exclusivamente para descrever e enfatizar a dimensão social, né, das redes alternativas de alimentos. Aí que está, né, acho que, dialogando, né, no programa de pós-graduação, um dos aspectos que temos que pensar, né, como que nós, tendo nossa formação, às vezes a formação em economia, ou outros lá, formação na geografia, outros na sociologia, mas como que você vai estudar, né, por exemplo, um sistema agroalimentar local e sair da sua caixinha de área de formação? Acho que esse é um aspecto interessante aqui, né, na crítica, olha, o embeddedness não é apenas social, não é apenas as relações sociais. Você deveria enfatizar, né, também outras relações, o ambiental, o social também, né, o território, né. Então, uma dica até, né, até uma crítica de alguns autores, e nem sempre é fácil, né, fugirmos da nossa área, né, de conforto, de atuação, mas dialogarmos, né, por outras áreas. Porque às vezes o teu estudo fica muito focado, olha,
a dimensão social dessas cadeias curtas, da reciprocidade. Mas se esquece de verificar aspectos econômicos, viabilidade, e seria interessante dialogar mais com isso. Outro termo, né, que tem sido muito comum aqui nessa discussão, né, as cadeias agroalimentares curtas, né, redes alternativas de alimentos, um termo europeu aí, mais de termos europeus de produção local de alimentos. No Brasil temos bastante trabalhos, né, que adotaram esse referencial aqui, um dos pioneiros, né, o Hentley Maras, tem Banks 2003, né, através desse projeto no Impact da União Europeia, né, de verificar lá com base na prática, né, nas experiências, que tipo de cadeias curtas, né, que estavam presentes. Note que parece agricultura orgânica, produção de qualidade e venda direta. E, já fazendo um parênteses um pouco com o contexto atual, né, temos visto bastante as formas, por exemplo, de acesso aos mercados de grupos da produção orgânica, através, né, de cestas, CSA, Comunidade que Sustenta a Agricultura, entre outros. Essa produção de qualidade, produtos muitas vezes com qualidade, né, nesse foco aí do Maras, entre outros, relaciona muito aquela questão de território, da questão até relacionado um pouco com o orgânico, né, o artesanal, é um pouco a qualidade, um produto fora um pouco daqueles padrões, né, lá do mercado. E a venda direta, no finalzinho até coloquei um texto lá, um print de um site da FAO, das Nações Unidas, colocando inclusive um caso de Minas Gerais, um exemplo de uma família que, no contexto atual da pandemia, né, em Minas Gerais, no município lá, uma das formas foi buscar essa venda direta, já que os outros mercados tradicionais, né, não tinham facilidade, né, de receber, né, esses produtos. Então, novamente, trazendo um pouco do Dupuis e Goodman, capacidade para ressocializar, né, ou reespacializar os alimentos. As cadeias curtas aqui, né, estão em uma posição para valorizar as qualidades do local, seus atributos socioecológicos, terroir. Quem gosta de vinho já deve ter ouvido falar bastante, né, desse termo, né, terroir. Conhecimento tradicional, espécies crioulas, por exemplo, que pode ser traduzida, né, em maiores preços. Assim, o local torna-se uma fonte, né, de valor. E aí, quantas vezes, né, que nós, como estudantes de pós-graduação, não vamos a determinado território e verifica, olha, tem uma espécie aqui de milho crioulo, tem um produto, né, tradicional, tem um produto que é específico desse terroir. Quem está ganhando com isso? Qual a importância disso para aquela região? Qual o arranjo, né, que está sendo adotado? É a venda por uma empresa? É a venda, né, por uma cooperativa? Né? Então, é um campo de estudo muito forte, né, para nós, nesse campo, nesse tema, né, dos sistemas agroalimentares locais e cadeias curtas. O Hentley, Maras e Banks também colocam, né, que alguns fatores, né, como escândalo com salmonela, mal da vaca louca, resíduos de dioxinas no leite, né, entre outros, fizeram, né, com que ocorresse, né, uma certa desconfiança, né, dos alimentos, né, do sistema tradicional de distribuição de alimentos e uma valorização, né, por esses produtos locais. Como eu já tinha falado um pouco no início, aqui eu só estou mais referenciando, né, esse trabalho. Depois o Goodman também, né, coloca um pouco desses aspectos que os defensores dos sistemas agroalimentares locais na Europa, enquanto indiscutivelmente menos propensos, né, ao idealismo radical de transformação dos movimentos sociais dos Estados Unidos, consideram esse aspecto de relocalização e reenraizamento, né, como estratégias, né, para realizar um rural imaginário eurocêntrico e defender, né, a identidade cultural contra o domínio dos Estados Unidos, globalização corporativa, né, entre outros aí cita, né, por exemplo, trabalhos, né, do Plug.
Mas tem muitos aspectos, às vezes, inclusive, por parte da política pública, né, de valorizar, né, certas regiões, a diversidade, né, e tanto de alimentos quanto dos modos de vida, né, das populações daqueles locais. Há, por parte, né, dessa valorização, né, dos sistemas agroalimentares locais, um dos movimentos mais conhecidos aí que tem emergiram, né, nas últimas décadas, né, movimentos slow food, e até, só de curiosidade, eu coloco aí esse trabalho da Aramielle Murdoch, que coloca, né, o surgimento, né, desse movimento lá de cultura dos alimentos que cercavam, né, as cozinhas regionais na Itália, sendo estabelecido lá em 1986, com a motivação inicial era a crescente preocupação com impactos, né, ao fast food. E aí, nesse contexto, né, é interessante que uma preocupação dos restaurantes, olha, se entrar as grandes redes, né, de fast food, o McDonald's, essas redes têm compras centralizadas. E aí, os nossos agricultores locais, né, não vão ser inseridos, né, nesses mercados. Então, são pontos a se pensar, né? Cada vez mais, eu acho que temos que pensar essa aliança campo e cidade. Às vezes, ler esses trabalhos antigos, por isso que eu até trouxe nessa discussão de hoje muito mais para vocês alguns aspectos históricos, porque muita coisa histórica que deu certo em determinado local não significa que temos que copiar. Nós podemos aprender muito com essas experiências, né, passadas. E nas políticas públicas, né, questão do desenvolvimento rural, por exemplo, né, para dinamizar as regiões de baixa dinâmica econômica, políticas de compras governamentais, equipamentos públicos, escolas, creches, hospitais, presídios, entre outros, né, tem entrado muito com esse enfoque, tanto do desenvolvimento rural, quanto políticas, né, de segurança alimentar. Na União Europeia, né, tem um enfoque, né, principalmente um incentivo, né, de órgãos de governo local, regional, né, atuando para programação, promoção e apoio, né, ao desenvolvimento sustentável da economia rural, com a criação de condições, né, aos sistemas alimentares locais. E aí, esse caso da União Europeia. E no Brasil, como que está, né? Acho que também é uma questão para o debate, né? Que tipos de fomentos, né, que seriam interessantes para difundir mais os sistemas agroalimentares locais, fomentar mais as cadeias curtas, os circuitos curtos de comercialização. É importante, né, um aspecto importante se coloca a necessidade de reforçar as ligações entre a agricultura e as expectativas dos consumidores com mercados locais, regionais, né, e internacionais. Na União Europeia há muito, né, dentro do enfoque da PAC, da Política Agrícola Comum, né, como essa preocupação também do desenvolvimento rural, de promoção de emprego, né, manutenção da presença agrícola em todas as zonas cultiváveis da Europa. Até na época que estava no pós-doutorado lá no CPDA, na Rural do Rio, achei interessante ter participado de uma banca de uma aluna de Portugal que dialogava um pouco essa lógica, de volta para o campo, e que aspectos, né, que são valorizados, né? Então, muitas vezes você tem essa preocupação, né, de manutenção, né, das pessoas nas regiões que estão se tornando desérticas no sentido de pouco povoadas. E um exemplo, né, aqui estou em Brasília, aqui nós temos muitos casos, né, muitos exemplos de CSA, comunidade que sustenta a agricultura, um exemplo característico, né, dessa aliança campo e cidade, né, na produção e distribuição de alimentos. Um aspecto importante que eu acho que sempre, quando eu vejo essa questão desses aspectos de alianças, campo e cidade, né, não significa que em Brasília tem esse modelo que você leve para outra região vai funcionar, porque há uma diversidade, né, da condição dos produtores, a diversidade, né, por exemplo, distância entre campo e cidade, uma diversidade
na questão de acesso a esses alimentos, e aí, no finalzinho, até coloquei um link lá de uma reportagem com essa preocupação, é um trabalho mais do ICA, Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura, e no contexto pós-pandemia, né, as pessoas perdendo renda, e perdendo emprego, como que fica, né, o acesso, às vezes, a um produto diferenciado, um produto que às vezes é mais caro, nem sempre é mais caro, mas às vezes é mais caro alguns aspectos a pensarmos, né, alguns desafios. Alguns aspectos, acho que problemáticos também, que nessa discussão, né, das cadeias curtas, novamente trazendo do Pois Goodman, fazem, né, os questionamentos. Quem vai definir o local? Às vezes você acha, estou comprando local, mas esse local, às vezes, é um produtor que comanda, né, essa distribuição, e os outros produtores, às vezes, não têm relações tão boas. Por exemplo, às vezes achando que é a grande empresa, né, que explora, né, os pequenos agricultores. Mas, às vezes, pode ser um médio, um agricultor local que acaba, né, se sobressaindo, né, explorando mais outros agricultores locais. Então, não podemos ser tão românticos de achar que sempre, né, o local vai ser melhor. O que é exatamente qualidade, né, e quem você confia para lhe fornecer qualidade, um aspecto, né, importante se pensarmos, né, e que tipo de sociedade está, né, desse embed no local. Com que você se importa, né, e como, também um outro aspecto, né. Então, o local implica também, né, um pouco essa questão, né, de inclusão e também exclusão de pessoas, né, não é para todo mundo, né. Eu, até quando penso nesses aspectos do leio, desses aspectos das cadeias curtas, ou verifico essas experiências, né, falo, olha, tem certos produtos aqui que é interessante, a diversidade, mas às vezes o preço não é tão competitivo. Então, você melhora a renda do agricultor, de quem está fornecendo, mas você exclui uma série, né, de consumidores. Então, são pontos a se pensar, que devemos levar em consideração, né, nesses sistemas agroalimentares. Como políticas públicas, né, e aí, para não estender tanto tempo, vou passar um pouco mais rápido, mas uma das referências, né, tem sido os programas de compras governamentais, as compras públicas, né, seja lá, por exemplo, no Brasil, o Programa de Aquisição de Alimentos, Programa Nacional de Alimentação Escolar, né, as compras de 30% lá da agricultura familiar, alguns programas, né, locais, tem muitos estados que têm incentivado, né, esses programas locais. No Distrito Federal mesmo tem um programa de aquisição da produção agrícola, né, do Distrito Federal, né, que tem fomentado um pouco, né, a incentivar, né, esses circuitos curtos de comercialização e as compras locais. E gosto muito dessa citação do Graziano da Silva, Walter Bellick e Maia Takagi, lá em 2006, que coloca, então, que programas de combate à fome, segurança alimentar devem amarrar, né, a ponta do consumidor pobre, que possui renda suficiente para comprar alimentos necessários, a outra ponta onde está a produção, onde nessa ponta o agricultor, né, está indo à falência porque não possui, né, quem compra a sua produção. É uma citação lá de 2006, mas tem muitos agricultores que às vezes conseguem produzem excelentes alimentos, por exemplo, que alimentos muitas vezes agroecológicos, orgânicos, mas têm a dificuldade de chegar aos mercados. Então, como fazer, né, para que eles possam inserir-se nos mercados? Os mercados institucionais têm sido uma alternativa, mas não podemos pensar só nesses mercados. Sabemos que política pública, às vezes, determinados governos valorizam mais certos políticos, outros não valorizam tanto, então não podemos colocar todos os ovos numa mesma cesta. Que outros mercados podem ser gerados, né, nesses sistemas agroalimentares locais? Aqui é só de curiosidade, um artigo recém-publicado, agora, 12 de outubro, até uma aluna do mestrado, faz parte do artigo, e o professor Mauro Del Grossi, onde que estudamos, né, um pouco, através dessa lógica de uma revisão sistemática da literatura,
esses sistemas agroalimentares locais e possibilidades, né, de novos mercados para a agricultura familiar. Eu não vou descrever tanto os aspectos, para não fugir tanto do tempo aqui com vocês, mas alguns temas que você não percebe tanto, né, na literatura científica, não percebe tanto estudos, né, por exemplo, criação de valor, né, por meio de sistemas agroalimentares locais, análise de relação entre produtores e consumidores, né, envolvidos nos sistemas agroalimentares locais, você tentar trabalhar, né, os impactos sociais, econômicos e ambientais de forma conjunta. Às vezes é um estudo mais econômico, outras vezes é mais ambiental, outras vezes é mais social, mas falta às vezes, né, eles dialogarem. Um ponto importante, né, organização e cooperação nos sistemas agroalimentares locais. Nós temos vistos assim, em jornais, na mídia, né, nessa época de pandemia, muitas vezes é uma cooperativa, uma associação que decide, né, nessa época, inclusive, receber produtos locais dos agricultores, fazer doações, fomentar, né, novas formas de comercialização, né? Então é importantíssimo estudarmos, né, essas organizações, né? E outros pontos, né, estão mais detalhados no trabalho, mas eu trouxe mais para quem tiver interesse de pensar em alguma lacuna, algum ponto que verificamos, né, nesse trabalho. É um trabalho recente agora aqui publicado. Então, indo para a parte final, né, que oportunidades e desafios, né, podemos pensar, principalmente, né, nesse momento atual, na pandemia, onde que muitas coisas, né, foram mudadas. Por exemplo, imagine aquele produtor que tinha um contrato com um restaurante que fornecia lá alface, couve, uma série de produtos para um restaurante local. E esse restaurante, de repente, em determinado período, parou de funcionar. E aí? Qual a solução, né, que ele adotou? Ou se ele conseguiu, né, escoar, né, dar um destino à sua produção, ou se acabou ele perdendo, né, a produção ou desestimulando, né, a fazer novos plantios, novas safras. Então, nós temos visto bastante exemplos de sucesso e acho que eu não foquei em trazer tanto exemplo, que eu prefiro que isso fique mais para o debate. A venda direta, vimos lá na literatura a venda direta, né? Mas se vê várias reportagens de agricultores que começaram a vender, né, de forma de venda direta, delivery, né? Os consumidores mais em casa, então os produtores, né, entregar, né, cestas, entregar os produtos, né, direto na propriedade dos agricultores. Comunidade que sustenta a agricultura, né, fomenta esses CSAs, né. Muitas coisas, muitas ações bonitas, mais pelo social, né. Às vezes, algumas comunidades, os agricultores, inclusive, que não eram os melhores, de melhores condições de vida, mas que resolveram, né, doar, às vezes, esses alimentos para não perder, né, doar para certos grupos de consumidores vulneráveis que perderam emprego na pandemia e tal, né. Então, esse lado mais social, né, dos sistemas agroalimentares locais. Porém, nem tudo são flores, né. Temos visto muitos casos, né, de espaços de exclusão, por exemplo, perdas e desperdício, né, às vezes por dificuldade de logística de quem compra, né, a produção, né. No caso lá que eu falei do restaurante, de repente não conseguiu inserir, né, em outro mercado, acabou, né, desperdiçando, né, os seus produtos, né. Questão de tecnologias, né, telefonia, internet, entre outros, né, acho muito interessante
Oi, pessoal, não sei se foi só para mim e para o Gustavo que comentou aí no chat, mas acho que travou lá. Travou aqui também. Acabou. Travado. Para mim também. Deixa eu ver aqui o que a gente faz. Com ele. Travou a fala dele. Escreve. Caiu a internet dele. Não, dele que caiu? Foi. Peraí, pessoal, vamos ver se eu consigo. Falar com ele. Se caiu a internet. Difícil. Eu vou interromper aqui a gravação, daí depois eu gero 2 vídeos diferentes, para não ficar com essa ruptura.